Fala galera, estamos começando o nosso passeio por Manhattan. Mais precisamente estamos na 10ª Avenida e a ideia hoje é passarmos pelo Hudson Yards. Vamos começar por lá. E logo em seguida a gente vai passar pelo High Line, que desce por boa parte do lado oeste de Manhattan. E um detalhe que lá era uma linha de metrô e aí ela foi toda reformada para ser um passeio de pedestres, então tem vários lugares legais lá. Boa, bora explorar Manhattan. A gente viu um lugar de bagels, acho que é uma das melhores coisas aqui nos Estados Unidos, porque não é muito caro e é gostoso, geralmente satisfaz bastante. Vamos ver, a gente passou por uma loja que chama Finn's Bagel. Bora entrar lá. Paramos aqui para comer porque tá muito quente. Nossa, cream cheese, bacon e cebolinha. Cebola, bastante gosto de cebola. Bom. Super cremoso, muito bom. Mega temperado. A gente pediu recomendações de bacon, tinha várias opções, até com frutas dentro e tal. A gente recomendou esse, de sementes. Estilo Nova York é assim, a galera comendo na rua. A gente só não tem as habilidades de comer andando ainda. É logo logo. Comer, beber e filmar. E o clima tá absurdamente bom hoje. Ah, meu Deus, começou a chover forte. Obviamente, né? Volta, 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 volta. A gente pegou chuva ontem e acho que sábado e domingo o clima tava meio névoa, meio nublado também. É muito decorrente dos incêndios que estão rolando no Canadá, né? Então ainda tá tendo problemas aqui em Nova York com isso. Sim. E já estamos chegando no High Line, dá pra ver ele daqui dá pra ver já. ele daqui. Vamos subir na High Line agora. Que nem a gente estava falando, a High Line era uma antiga linha de trem ferroviária. Então dá pra ver até os trilhos aqui embaixo, onde eles transportavam. O que acontecia é que muito do comércio era no centro da cidade. Então, para você transferir carga antigamente, era muito melhor você ter uma linha de trem. Até onde eu sei, não ia ao pescoço, era mais transporte de carga mesmo. E à medida que Nova York foi crescendo, acho que o comércio foi migrando para o sul, que é onde é o distrito financeiro hoje. E aí essa parte foi ficando abandonada, e acho que até recentemente ainda estava totalmente largado os trilhos. Pegaram e transformaram tudo em um parque, uma plataforma elevada que você consegue passar por boa parte aqui do oeste da ilha. E é muito usado, tanto por turista quanto pela galera que mora aqui, porque é um jeito mais fácil de você cruzar essa parte. Não tem ficar parando para tem um mapinha trânsito aqui. E tal. Aqui, ó, onde a gente tá, dá pra cruzar ela inteira. A gente vai pro lado contrário depois. Agora a gente tá indo pra esse lado daqui, que é onde dá pra ver o Vessel. A gente mostra o Vessel. Depois a gente volta. E logo na entrada mais ao norte da High Line tem o Vessel, que foi uma intervenção artística. Ele tá numa região que é cheia de prédios bem modernos, e do lado do The Shed também, que é esse museu que está aqui atrás de mim, que também ele tem várias exposições temporárias e é tudo de arte moderna. Ele tem uma cor meio bronze, meio marrom, e que destaca bastante, porque acho que aqui em Manhattan, principalmente, a maioria das coisas é tudo azul / espelhada, né? Então fica bem diferente aqui. E aí, a gente veio dali, a gente subiu pela 10ª, foi no Vessel, e agora a gente vai seguir pela High Line, nesse caminho aqui, no meio desse monte de prédio bonito. E a High Line tem várias entradas, você consegue ingressar nela por qualquer ponto. Não precisa ser exatamente esse do começo ou aqui perto. A gente veio porque era o mais perto da onde a gente estava. Sem dúvida, o que faz aqui a High Line ser tão diferente é que
O Doug falou, ela passa no meio dos prédios, então é uma plataforma elevada que cruza boa parte da ilha e entre os prédios, então tem prédios totalmente diferentes, tem alguns são bem mais antigos, alguns mais novos. Mais pra frente a gente vai ver uns prédios residenciais absurdos. Ah, meu Deus, começou a chover forte. Obviamente, né? Volta, 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 volta. E foi só uma chuva de verão mesmo, agora já estamos de volta. Vamos ver quanto tempo até o próximo banho. E aqui em volta do caminho principal, onde os pés podem andar, tem um jardim. E pelo que a gente leu ali, eles estão com uma exposição de várias flores que são nativas daqui por causa do verão. Então tá todo florido, tá incrível. Nossa, olha aquela casa ali na frente, ela é muito futurística. É mesmo. Vamos chutar aí quanto... Não faço ideia. Quantos dolzinho? 50 milhões de dólares, vai. Se a gente encontrar, a gente coloca aqui, ó. Olha que prédio absurdo que tá atrás da gente. Ele parece que é todo meio em cápsula. Eu nunca tomei, mas tem uma garrafa antiga da Coca, que ela tem meio que um formatinho... Mais arredondado. Mas eu achei da hora esse que tem tipo um terraço aqui, super bonito. E, nossa, tá um contraste absurdo com o céu. Tadã! Sem dúvidas, a minha parte preferida aqui do Highline é como dá pra ver muito da cidade. Ah, dá pra ver o Empire State daqui. Ah, tá bem pequenininho aqui, ó. Tem um mural bem famoso do Cobra com Gandhi e da Madre Teresa. Bonito demais. Essa aqui já é a região do Chelsea. E o Highline sendo um parque público, então tem vários espaços para sentar, para tomar sol, para ficar relaxando. E inclusive esse aqui parece meio que uma arquibancada, com uma vista incrível das ruas ali atrás. E aqui mais pro finalzinho da Highline tem vários standzinhos que tem comida, tem uma galera expondo arte. Só agora que tá meio vazio porque tá bem cedo, agora são 9 da manhã. Mas o outro dia que a gente veio tava bem mais movimentado, fica um monte de gente por aqui. Chegamos quase no finalzinho da Highline aqui, Chelsea. Um bairro super bonito. Não tem tanto prédio alto igual onde a gente tava no Midtown ali, mas ainda muito Nova York. E dá pra ver também aqui o Little Island, que é como se fosse uma ilha artificial que a galera criou, que é um parque em cima de uma ilha. A gente vai lá daqui a pouco. Foi uma boa caminhadinha. Mas vale muito a pena, é um parque aberto, é bem acessível, bem fácil de chegar, você pode descer em qualquer ponto. É uma ótima forma de ver um lado diferente de Nova York. E agora, bora explorar um pouco do Chelsea. Bem bonito aqui, tem alguns prédios que parecem mais industriais. Bem essa pegada. Mais rústico, tal, até as mesas e cadeiras são de madeira rústica. Agora estamos indo tomar um café num Starbucks que é bem conhecido aqui. É um Starbucks maior, edição especial assim. E aqui é bem famoso também porque o prédio do Google fica aqui no Chelsea. A gente vai passar na frente dele daqui a pouco. Por mais que tenha pegada mais de fábricas, é toda uma região modernizada, então as lojas mais caras tem tudo aqui. A Apple tá ali na frente, Gucci. Então, Eu acho só a aparência que ela é mais clássica. Sim, é bem legal, é diferente da... Tem várias regiões que são praticamente prédios gigantes espelhados, tem regiões que nem essa que são mais tradicionais. Nossa, se você não falasse da Apple, eu nem ia perceber.
Geralmente você tem um logo enorme da maçã brilhando na frente da loja pra você saber que é ela. Mas essa tá mais discreta. E aqui é o Starbucks. Starbucks Reserve Roastery. Eu ia falar que tem tudo para café, mas tem até uma churrasqueira aqui, então. Acho que eles vendem copo, vendem café. O lugar aqui é bem bonito. Tem umas edições especiais de taças e copos ali, ó. É como se fosse tipo uma submarca do Starbucks dentro do Starbucks. É. Eu ouvi falar que eles têm algumas bebidas que só tem aqui também. Vamos experimentar. Bom que tem um menuzinho na fila para você já dar uma olhada. Então no menu tem de cara já algumas bebidas que eu imagino que são especiais. Nada que parece as bebidas mais comuns, assim. Tem algum detalhe que é especial. Tem até uns expresso com martini ali. A gente vai pedir esse aqui, ó. Oleato Golden Foam Cold Brew. A gente tava na fila, a tia falou que aqui embaixo é mais rápido, e tava sem fila nenhuma. Chegou a nossa bebida. A gente pediu um Cold Brew Golden Foam e essa espuma ela é feita de azeite de oliva, que é dessa marca que tá na nossa frente aqui. Partana. Diferentão, vamos ver se é bom. Muito estranho se tiver gosto de azeite. Tem muito gosto de azeite. Tem muita espuma, não consegui pegar o café ainda. É. Talvez a gente dá uma misturada. Gosto puro de azeite mesmo. Posso? Manda bala. Agora ficou com mais gosto de café. Diferente. Diferente. E a gente pegou uma sobremesa ali, ó. Maritoso Maritoso, eu acho. de morango. Bem macio. Pão é de brioche, então ele tá extremamente macio e dá pra sentir um gostinho de manteiga também. O chantilly tá maravilhoso, nem muito doce, nem muito forte. E tem, acho que uns cristais de açúcar em cima, que dá um crocante. Nossa, muito bom. Tem gelé de morango também. Muito bom. Vou parar de filmar e vou comer. Tudo ficou $20. Bem caro. Mas espero só vir aqui e comer isso uma vez na minha vida. É um Starbucks edição especial. Starbucks já é caro, uma edição especial. A gente falou que ia economizar nessa viagem, só estamos gastando com comida. Não tá fácil não. Acabamos de sair do Starbucks e eu achei muito bom. O ambiente é super legal. As bebidas que tem lá são bem diferentes. E o doce tava muito bom também. Só não sei se eu tomaria esse de azeite de novo. Minha boca tá com gosto de azeite até agora. Meio forte demais também, achei. Mas valeu a experiência. Valeu. E acho que mesmo pra visitar, vale a pena entrar lá pra conhecer, ver como é, mesmo se você não toma café, mesmo se você não consuma nada lá dentro. E agora a gente tá indo em Little Island, que é logo do lado da saída do Highline. É uma ilha suspensa, então, e tem um parque lá também. Então, muito verde, alguns lugares pra sentar e vamos dar uma olhada como tá. Bem bonitinho. Sim. Se não me engano, são 132 pilares barra... Tulipas. São tulipas. No formato de tulipas. E pelo jeito, mesmo projeto que estava tendo lá no Highline para ter as flores nativas para essa época de primavera-verão, tá rolando aqui, porque tem as mesmas plantinhas incríveis, cheias de abelhinhas e borboletas.
legal da Little Island ser uma ilha suspensa e ela é mais alta ainda, que tem as escadas e tal, é que a gente tem uma ótima vista. Então dá pra ver tanto daqui a gente vê o Financial District, os helicópteros. Em frente da gente tem a skyline de Nova Jersey, que é o estado vizinho daqui de Nova York. E aqui tem umas coisas meio estranhas, tipo essa rodinha que fica aqui girando. Pra te hipnotizar. E essa foi a Little Island. E logo depois, andando aqui, tem o Pier 57, que ele foi reformado recentemente também. Mas aqui eles pegaram as salas que já existiam, reformaram tudo e agora tem alguns escritórios do Google. E o terraço dele é aberto ao público, então vamos dar um pulo lá para dar uma olhada. Aí também tem uma praça de alimentação. E aqui acho que é a praça de alimentação, Market 57. E seguindo aqui da praça de alimentação que a gente estava, tem algumas mesas aqui, provavelmente de trabalhar de pé, mas muito da hora e dá pra ver toda a vista da Little Island e da Skyline. Nossa, a gente achou que vale muito a pena vir aqui nesse rooftop, porque é super vazio, a vista é ótima. Lá em Little Island a vista que dá pra ver é muito lotada, assim. E logo saindo aqui do Pier 57, a gente atravessa a rua e já cai no Chelsea Market. Dá pra ver ele daqui já. É um mercado bem conhecido daqui. Legal que ele tem uma pegada bem industrial. Ele, até 1990, era uma fábrica da Nabisco, que faz óleo. Mas eles não vendem mais óleo aqui, infelizmente. Caraca, tá bem cheio. Eu acho que dá pra encontrar de tudo aqui. Loja de doce, loja de roupa. E assim como a gente falou de alguns outros prédios aqui, esse daqui também é do Google. O Google comprou esse prédio por 2 bilhões de dólares. Foi uma das transações mais caras daqui de Nova York. Caraca. Olha isso que legal. Olha. Tem tipo uns controlinhos antigos aqui. Será que é como as TVs funcionavam? Não faço ideia. Se você sabe o que é isso, comenta aqui embaixo. Me parece umas TVs antigas que você balança e seu desenho fica aqui, ó. Era aqui que eu queria comer. Bora entrar na fila. O que temos aqui para comer, Bianca? É uma cozinha israelita e de comida mediterrânea, então não tem como estar ruim, não. Gostamos, comida mediterrânea é bom. E chegou o nosso pedido. Kebab de cordeiro. Vamos ver se é bom. A gente ouviu ótimas coisas daqui. Manda a primeira mordida aí, parece bem recheado. E vem uma pimentona. O pão tá super macio, a carne tá super suculenta e vem hortelã no meio. Então dá aquele frescor, assim. Nossa, muito bom. Vale muito a pena. Muito, muito, muito. Quanto foi? É meio caro, mas tem que levar em consideração que a gente tá no mercado gourmet, então tudo aqui já é um pouquinho mais elevado. Mas com a gorjeta, o kebab e a coca ficou 25 dólares. Bora caminhar mais um pouquinho aqui. Ah, parece que aqui é uma outra parte do mercado. Ó, tacos, burritos. Bastante variedade. Acho que tem de tudo aqui. Tudo que você imaginar tem pra comer. Deve ser tudo meio carinho, mas
quiser comer algo bem diferente. Algumas fotos de como era antes a fábrica da Nabisco. Aqui, ó. Tem uns biscoitinhos. Cadê minha Oreo? Sandwich. Cadê? Oreo é boa desde 1924. Aí a gente já sai de frente pro escritório do Google, que em cima e embaixo tem uma lojona do Google. E é isso pro vídeo de hoje. Com certeza vale a pena vir visitar a região do Chelsea. Tanto passar pelo High Line, quanto vir conhecer os piers, quanto ir em Little Island. Conhecer um pouco da gastronomia dessa região também. As lojas, tem várias. E tem várias opções para passear de graça, para vir conhecer outra região de Nova York. Foi muito massa. Não, recomendo. Realmente é de graça. Boa parte das coisas que a gente fez, tirando as comidas, tanto no Starbucks quanto aqui, é uma região muito mais cara e você vai estar pagando em dólar. Super vale a pena o passeio. Não esquece de clicar em curtir aqui embaixo. Comenta pra gente, conta pra gente o que você achou. E não deixa de se inscrever, porque ainda tem várias coisas que a gente quer mostrar daqui de Nova York e das nossas próximas aventuras como nômades digitais também. É isso. Valeu, galera. Tchau. Tchau.